Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto Coisa de Criança, de Isaac Asimov. A primeira indicação de náusea e Jean Prentice disse: "Com os diabos, você é um inseto." Era uma afirmação de coisa real e não um insulto, e a coisa sentada sobre a escrivaninha de Prentice respondeu: "Claro que sim." Tratava-se de algo com um palmo de comprimento, muito fina, e sua forma era a caricatura avançadíssima e miniaturizada de um ser humano. Os braços e pernas finos originavam-se aos pares da parte superior do corpo. As pernas eram mais compridas e grossas do que os braços e se estendiam pelo comprimento do corpo, inclinando-se à frente do joelho. A criatura sentava-se sobre esses joelhos. Ao fazê-lo, a ponta de seu abdômen penugento ficava pouquíssimo acima da escrivaninha de Prentice. Houve tempo bastante para Prentice perceber tais detalhes. O objeto não fazia qualquer objeção a que o examinassem. Parecia acolher o exame, na verdade, como se estivesse habituado à admiração. "O que é você?" perguntou Prentice, que não se sentia inteiramente racional. 5 minutos antes estivera sentado diante da máquina de escrever, trabalhando com calma na história que prometera Horace W. Browne para a edição do mês anterior de ficção fantasia avançada. Seu estado de espírito fora inteiramente comum e ele se sentia muito bem, muitíssimo bem, perfeitamente lúcido. E fora quando uma parte do ar, logo à direita da máquina de escrever, brilhara, ficará encoberta e se condensara naquele pequeno vapor que balançava os pés negros e reluzentes pela beba da escrivaninha. Prentice, um tanto desligado, imaginava por que motivo se dava ao trabalho de falar com a coisa. Era a primeira vez em que sua profissão vinha afetar tão cruamente os sonhos. "Tem de ser um sonho", dizia a si próprio. "Sou avaloniano", explicou a coisa. "Venho de Avalon", em outras palavras. O rosto minúsculo terminava em boca mandibular. 2 antenas oscilantes e de 3 polegadas saíam de um ponto acima de ambos os olhos, enquanto estes brilhavam muito, a seu modo de múltiplas facetas. Não havia qualquer sinal de narinas. "Claro que não", pensou Prentice, aloucadamente. "Tem de respirar por meio de respiradouros no abdômen. Deve estar falando com o abdômen, neste caso. Ou então usando telepatia." "Avalon?" repetiu, em tom estúpido. Pensava agora: Avalon? A terra do elfo na época do rei Arthur? "Por certo", confirmou a criatura, respondendo com lisura ao pensamento. "Eu sou um elfo." "Ah, não!" E Prentice levou as mãos ao rosto, tirou-as de lá e continuou a ver o elfo ali, os pés batendo na gaveta de cima. Prentice não bebia, não era nervoso. Na verdade, os vizinhos o consideravam uma pessoa de tipo muito prosaico. Era dono de uma barriga avolumada e cômoda, quantidade razoável porém não excessiva de cabelo sobre a cabeça, esposa amável e filho de 10 anos, menino muito ativo. Os vizinhos, naturalmente, ignoravam o fato de que ele pagava a hipoteca da casa escrevendo fantasias deste ou daquele tipo. Até então, todavia, esse vício secreto jamais viera a afetar-lhe a psique. A esposa naturalmente sacudira a cabeça por causa de tal predileção, e o fizera muitas vezes. Mantinha a opinião de que ele desperdiçava e até pervertia o talento de que era dotado. Quem lê essas coisas? Seria seu comentário. Tudo isso sobre demônios e gnomos e anéis mágicos e elfos. Toda essa coisa de criança, sequer minha opinião sincera. "Está erradíssima", replicava Prentice, em tom rígido. "As fantasias modernas são muito avançadas e constituem tratamento amadurecido das motivações populares. Por trás da fachada de realidade existem com frequência comentários incisivos sobre o mundo de nossos dias. A fantasia em estilo moderno é acima de tudo uma predileção adulta." Blanche dava de ombros. Ela ouvia falar em convenções, de modo que tais comentários não eram novidades. Além disso, ele aduzia: "As fantasias pagam a hipoteca, não acha?" "Talvez paguem", concordava ela, "mas seria bom se você passasse a escrever histórias policiais. Pelo menos receberia porcentagens e poderíamos até dizer aos vizinhos o que você faz para viver." Prentice gemeu intimamente. Blanche podia entrar a qualquer momento e encontrá-lo a conversar consigo mesmo. Era real demais para ser um sonho, talvez fosse alucinação.
Depois disso ele teria de escrever histórias de crimes para viver, ou começar a trabalhar. Equivoca-se inteiramente, disse o elfo. Isto não é sonho nem alucinação. Nesse caso, por que não vai embora? Perguntou Prentice. Pretendo ir. Não é este o lugar em que pretendo viver. E você vem comigo. Eu não vou. Que diabo pensa que é, dizendo o que devo fazer? Se você acha que esse é o modo respeitoso de se dirigir a um representante de cultura mais antiga, não posso louvar a sua educação. Você não é uma cultura mais antiga, e sentiu vontade de acrescentar. Você é apenas um fruto de minha imaginação, mas era escritor há muito tempo para não utilizar tal chavão. Nós, insetos, disse o elfo, em tom regelado, existimos 500 bilhão de anos antes de ser inventado o primeiro mamífero. Nós vimos os dinossaurinhos chegarem e vimos quando sumiram. Quanto a vocês, homens-coisa, não passam de arrivistas. Prentice observava pela primeira vez que, do ponto no corpo do elfo do qual brotavam os membros, existia um terceiro par vestigial. Isso aumentava a inseticidade do objeto e aumentou a indignação de Prentice. Ele afirmou: você não precisa perder tempo com seus inferiores sociais. Eu não perderia, contrapôs o elfo, pode crer em mim. Mas a necessidade obriga, como sabe. É uma história muito complicada, mas quando tiver conhecimento vai querer ajudar. Inquieto, Prentice observou. Escute, não tenho muito tempo. Blanche, minha esposa entrará a qualquer momento. Ela vai ficar perturbada. Ela não estará aqui, disse o elfo. Eu coloquei um bloqueio em sua mente. O quê? É coisa inofensiva, pode ter certeza. Nós, afinal de contas, não podemos ser perturbados, não acha? Prentice voltou a sentar-se na cadeira, aturdido e infelicíssimo, o elfo disse. Nós, elfos, começamos nossa associação com vocês, homens-coisas, logo após o início da última era glacial. Tinha sido uma época terrível para nós, como pode imaginar. Não podíamos usar carcaças animais ou viver em buracos, como faziam seus grosseiros ancestrais. Foi necessário usarmos somas inacreditáveis de energia psíquica para continuarmos aquecidos. Quantidades inacreditáveis de quê? Energia psíquica. Você nada sabe a esse respeito. Sua mente é grosseira demais para aceitar o conceito. Faça o favor de não interromper. O elfo prosseguiu. A necessidade levou-nos a experimentar com os cérebros de sua gente. Eram brutos, mas grandes. As células se mostravam ineficazes, quase inúteis, mas havia amplo número delas. Podíamos usar esses cérebros como dispositivos de concentração, uma espécie de lente psíquica e aumentar a energia disponível, que nossas mentes saberiam aproveitar. Sobrevivemos muito bem à era glacial e não foi preciso retirarmos-nos para os trópicos, como nas eras anteriores. Ele prosseguia. Está claro que ficamos mal acostumados. Quando o calor voltou, não abandonamos os homens-coisa. Nós os usamos para aumentar de um modo geral o padrão de vida que desfrutávamos. Podíamos viajar mais depressa, comer melhor, fazer mais, e perdemos para sempre nosso modo de vida antigo, simples e virtuoso. E havia o leite, também. Leite? Indagou Prentice. Não vejo qualquer relação. É um líquido divino. Só o provei uma vez em minha vida. Mas a poesia clássica dos elfos fala dele e usa superlativos. Nos dias de antanho os homens sempre nos supriam com abundância. O motivo pelo qual os mamíferos, logo eles, foram abençoados com o leite e os insetos não, eis um mistério total. Um infortúnio que os homens-coisa perderam. Foi assim? Há 200 anos. Que bom, para nós. Procure não ser tão tacanho, retorquiu o elfo, menos cordial. Foi uma associação útil para todos os interessados até que vocês, homens-coisa, aprendessem a usar as energias psíquicas em quantidade maior. Exatamente o tipo de coisa grossa que suas mentes são capazes de fazer. O que havia de mais nisso? Difícil de explicar. Para nós está muito bom acender essas fantasias noturnas com vagalumes iluminados pelo emprego de 2 homens-força de energia psíquica. Mas vocês, criaturas homens, instalaram luzes elétricas. Nossa recepção por antena é muito boa por muitos quilômetros, mas vocês inventaram o telégrafo, telefones e rádios. Nossos gnomos domésticos tiravam o minério com eficiência muito maior do que fazem as coisas-homens, até que os homens-coisa inventassem dinamite. Está percebendo? Não,
torna-se evidente que criaturas sensíveis e superiores como os elfos não vão ficar assistindo enquanto um grupo de mamíferos peludos os ultrapassam. A coisa não seria tão ruim se pudéssemos imitar o aperfeiçoamento eletrônico, mas nossas energias psíquicas eram insuficientes para tanto. Muito bem, nós nos retiramos da realidade. Ficamos taciturnos, definhávamos, decaíamos. Chame a isso de complexo de inferioridade se quiser, mas a partir de 2 séculos atrás abandonamos lentamente a humanidade e nos retiramos para centros tais como Avalon. Prentice pensava furiosamente. Vamos entender as coisas. Vocês podem manusear as mentes. Claro. Você pode me levar a pensar que você é invisível? Hipnoticamente, é o que quero dizer. Expressão grosseira, mas sim. E quando você apareceu, acabou de aparecer, fez isso retirando uma espécie de bloqueio mental. Foi o que fez? Para responder a seus pensamentos, em vez de responder às suas palavras. Você não está dormindo, não está louco e eu não sou sobrenatural. Eu só queria ter certeza. Está dizendo, portanto, que pode ler minha mente. Claro que sim. É o tipo do trabalho muito sujo e sem recompensa, mas posso fazer quando necessito. O seu nome é Prentice e você escreve ficção imaginativa. Tem uma larva que se encontra em lugar onde recebe instrução. Sei muito a seu respeito. Prentice encolheu-se. E onde fica Avalon? Você não vai encontrar. O elfo estalou as mandíbulas 2 ou 3 vezes. Não fique conjeturando sobre a possibilidade de avisar as autoridades. Logo seria colocado em uma casa de loucos. Avalon, caso pense que tal conhecimento possa ajudá-lo, encontra-se no meio do Oceano Atlântico e é inteiramente invisível, sabia? Depois da invenção do barco a vapor vocês, homens-coisa, passaram a andar por aí de modo tão irracional que tínhamos de encobrir toda a ilha com um escudo psíquico. Uma pausa e a explicação prosseguia. Está claro que os incidentes acontecem. Certa vez uma nave intensa e bárbara atingiu-nos bem no centro e foi necessário toda a energia psíquica de toda a população para dar à ilha o aspecto de um iceberg. Titanic, ao que creio, era o nome escrito nesse navio. E hoje existem aviões sobrevoando por todo o tempo, às vezes, ocorrem desastres aéreos. Houve uma vez em que recolhemos latas de leite enlatado. Foi quando eu provei o leite. Prentice perguntou. Bem, nesse caso, com os diabos, por que não continua em Avalon? Porque saiu de lá. Recebi ordens, explicou o elfo, cheio de raiva. Os idiotas. Hein? Você sabe como são as coisas, quando se é um pouco diferente. Eu não sou como o resto dos outros e os próprios imbecis, levados pela tradição, não gostaram. Sentiram inveja. Essa é a melhor explicação. Inveja? E como você é diferente deles? Entregue-me aquela lâmpada. Ordenou o elfo. Oh, é só desatarrachar. Você não precisa de lâmpada de leitura durante o dia. Com um espasmo de repugnância, Prentice fez o que foi mandado e passou aquele objeto às mãozinhas do elfo. Este, com cuidado, dedos tão finos e fortes que se pareciam a gavinhas, tocou o fundo e o lado do soquete de latão. O filamento avermelhou-se fracamente. Santo Deus, disse Prentice. Isso, explicou o elfo, cheio de orgulho, é o meu grande talento. Eu lhe contei que nós, elfos, não conseguimos adaptar a energia psíquica eletrônica. Muito bem, eu posso. Não sou um elfo comum. Sou um mutante. Um super-elfo. Sou a etapa seguinte na evolução dos elfos. Esta luz se deve apenas à atividade de minha fraca mente, sabia? Agora observe, enquanto eu uso a sua como foco. Enquanto dizia isso, o filamento da lâmpada se tornava branco e incandescente, difícil de olhar, enquanto uma sensação formigante, vaga e não desagradável, ingressava no crânio de Prentice. A lâmpada se apagou e o elfo colocou-a sobre a escrivaninha, atrás da máquina de escrever. Ainda não tentei, explicou, cheio de orgulho, mas desconfio que posso também fissionar o urânio. Mas olhe aqui, acender uma lâmpada requer energia. Você não pode só segurar, eu lhe contei sobre a energia psíquica. Grande Oberon, homem-coisa, procure entender. Prentice sentia-se cada vez mais inquieto e disse com cautela. O que você pretende fazer com esse dom? Voltar a Avalon, está claro. Eu devia deixar aqueles idiotas acabarem com a vida, mas o elfo também tem algum patriotismo, ainda que seja um coleóptero. Um quê? Nós, os elfos,
Não somos todos de uma só espécie, como sabe. Eu descendo dos besouros. Está vendo? Pôs-se em pé, sobre a mesa, deu as costas para Aprendiz. O que parecerá apenas uma cutícula negra e luzidia abriu-se de súbito e se levantou. Debaixo dela 2 asas cheias de veias e películas se agitaram. Oh, você pode voar? Observou Aprendiz. Você é muito idiota, disse o elfo, cheio de desdém, por não compreender que sou grande demais para voar. Mas elas são lindas, não acha? Gostou da iridescência? Os lepidópteros têm asas repugnantes, em comparação às minhas. São delicadas e coloridas. Além disso, estão sempre estendidas para fora. Os lepidópteros? E Aprendiz se sentia totalmente confuso. Os clãs das borboletas. São orgulhosos. Estão sempre se exibindo aos humanos para serem admirados. Mentes muito pequenas, devo notar. E é esse o motivo pelo qual as suas lendas sempre dão às fadas asas de borboletas, em vez de asas de besouros, que são muito mais diáfanas e belas. Daremos uma lição aos lepidópteros quando voltarmos, você e eu. Ei, espere aí. Pense só, disse o elfo, balançando-se de um lado para outro no que parecia verdadeiro êxtase. Nossos devaneios noturnos no domínio das fadas serão um esplendor de luz de arabescos em tubos de neon. Podemos soltar os enxames de vespas que atrelamos a nossos carros voadores e instalar motores de combustão interna. Podemos acabar com esse negócio de enrodilhar nas folhas quando é hora de dormir e construir fábricas a fim de produzir colchões decentes. Estou lhe dizendo, vamos viver. E o resto deles comerá terra, por ter mandado que eu me retirasse. Mas não posso ir com você, baliu Aprendiz. Tenho responsabilidades, uma esposa e filho. Você não pode tirar um homem de sua larva, pode? Não sou cruel, asseverou o elfo e voltou os olhos para Aprendiz. Tenho uma alma de elfo. Mesmo assim, que escolha me resta? Preciso de um cérebro humano para focalizar, ou nada realizarei, e nem todos os cérebros humanos são adequados. Por que não? Grande Oberon, criatura. Um cérebro de homem não é coisa passiva, feito de madeira e pedra. Precisa colaborar para ser útil. E só pode colaborar tendo plena ciência de nossa própria capacidade de elfo em manipulá-lo. Posso usar o seu cérebro, por exemplo, mas o de sua esposa seria inútil para mim. Ela precisaria de anos seguidos a fim de compreender quem e o que sou. Aprendiz disse. Aí temos um insulto infernal. Você está me dizendo que acredito em fadas? Pois fique sabendo que sou um racionalista completo. É mesmo? Quando me revelei pela primeira vez você estava com alguns pensamentos débeis sobre sonhos e alucinações, mas falou comigo, aceitou-me. Sua esposa teria começado a gritar e caído em histeria total. Aprendiz manteve silêncio, não encontrava resposta para aquilo. Aí está a dificuldade, disse o elfo, desanimado. Quase todos vocês, os seres humanos, esqueceram a nossa existência desde que os deixamos. Suas mentes se fecharam, tornaram-se inúteis. Está claro que as suas larvas acreditam em nossas lendas sobre os pequeninos, mas os cérebros dessas larvas não foram desenvolvidos e só servem para processos simples. Quando amadurecem, perdem a crença. Francamente, não sei o que faria se não fosse por vocês, escritores de fantasias. O que quer dizer com isso, escritores de fantasias? Vocês são os poucos adultos restantes que acreditavam no povo dos insetos. Você, Aprendiz, acima de todos. Você tem sido um escritor de fantasia nos últimos 20 anos. Está louco. Não acredito nas coisas em que escrevo. Precisa acreditar. Não tem outro recurso. Quer dizer, enquanto você está escrevendo tem de levar o assunto a sério. Depois de algum tempo sua mente se toma naturalmente cultivada e útil. Mas para que discutir? Eu usei. Você viu a lâmpada iluminar. Por isso vê também que precisa vir comigo. Mas não vou, e Aprendiz firmou os pés e os braços cheio de teimosia. Você pode fazer com que eu vá contra a vontade? Posso, mas isso talvez o danificasse e eu não quero que aconteça. Suponhamos o seguinte, se você não concorda em vir, eu posso focalizar uma corrente de eletricidade de alta voltagem em sua esposa. Seria uma coisa revoltante, mas compreendo que sua própria gente executa os inimigos do Estado desse modo, de forma que você provavelmente acharia o castigo menos horrível do que eu. Pode parecer brutal, mesmo para um homem-coisa. Aprendiz percebeu que o suor encharcava-lhe os cabelos das têmporas.
Espere, pediu, não faça uma coisa assim. Vamos conversar. O elfo pôs as asas peliculares para fora, bateu as e devolveu as ao alojamento. Conversa, conversa, conversa. É cansativo. Você com certeza tem leite em casa. Não parece ser um anfitrião dos mais educados, pois teria oferecido alguma coisa para me refrescar, já desde muito tempo. Prentice tentou ocultar o pensamento que lhe ocorreu, levá-lo o mais que podia para baixo da pele externa da mente. E disse em tom casual: tenho uma coisa melhor do que leite. Espere, vou buscar. Fique onde está. Chame sua mulher. Ela o trará. Mas eu não quero que ela o veja. Ficaria assustada. O elfo disse: não precisa preocupar-se. Sei lidar com ela de modo que não se perturbará de modo algum. Prentice levantou o braço. O elfo disse: qualquer ataque que faça contra mim será muito mais lento do que o raio de eletricidade que golpeará sua mulher. Prentice baixou o braço, foi até a porta do estúdio. Blanche! Chamou para o pavimento de baixo. Blanche estava à vista na sala de estar, sentada e imóvel na poltrona ao lado da estante. Parecia adormecida, de olhos abertos. Prentice voltou-se para o elfo. Alguma coisa errada em minha mulher. Ela se acha em estado de sedação. Ouvirá o que você diz. Diga-lhe o que deve fazer. Blanche! Chamou de novo. Traga a gemada e um copo pequeno, por favor. Sem qualquer sinal de animação, além de movimento mais simples, Blanche se levantou e desapareceu. O que é gemada? Perguntou o elfo. Prentice tentou entusiasmar-se. É uma mistura de leite, açúcar e ovos batidos, em consistência deliciosa. O leite, por si só, é bobagem em comparação. Blanche chegou trazendo a gemada. Seu belo rosto não exibia qualquer expressão, tinha os olhos voltados para o elfo, mas não compreendiam o significado do que via. Tome, Jean, disse e sentou-se na cadeira antiga e revestida de couro perto da janela, as mãos caindo no regaço. Por momentos Prentice a observou, cheio de inquietação. Você vai mantê-la aqui? Será mais fácil de controlá-la. Bem, você não vai me oferecer a gemada? Ora, é claro. Tome! Entornou o líquido branco e grosso no copo de coquetel. Preparara 5 garrafas de leite com a gemada, 2 noites antes, para os rapazes da Associação de Fantasia de New York, e usará medidas generosas, já que os escritores de fantasia são reconhecidamente inclinados a essa bebida. As antenas do elfo tremeram com violência. Aroma celestial, murmurou. Passou as extremidades dos braços finos em volta da haste do pequeno copo e levou à boca. O nível do líquido baixou. Quando metade fora sorvida, ele baixou o copo e suspirou. Veja a perda para minha gente. Que criação! Que coisas existem! Nossas histórias nos dizem que nos dias antigos um espírito afortunado conseguia de vez em quando tomar o lugar de um homem arva no nascimento, de modo a poder sorver o líquido recém-feito. Será que até mesmo aqueles já sentiram alguma coisa parecida a esta? Prentice retorquiu com uma pitada de interesse profissional. Então, este é conceito por detrás daquela história de crianças trocadas por fadas? Naturalmente. A criatura homem feminina tem um grande domingo. Por que não tirar vantagem? E o elfo voltou a olhar para o arfar no peito de Blanche, suspirou de novo. Prentice disse: calma, agora, não se perca, vá em frente. Beba o que quiser. Também ele observava Blanche, esperando sinais de animação, aguardando o início da falha no controle do elfo. Este disse: quando a sua larva volta do lugar onde recebe instrução. Preciso dele. Volta logo, prometeu Prentice, muito nervoso. Consultou o relógio de pulso. Na verdade, o filho estaria de volta, pedindo aos berros uma fatia de bolo e leite, em cerca de 15 minutos. Um só, outra vez, disse, com fervor. Encha de novo. O elfo bebericava com alacridade e disse: depois de chegar à larva você pode ir? Apenas à biblioteca. Precisa obter livros sobre eletrônica. Necessitarei dos detalhes sobre como construir televisão, telefones, tudo isso. Necessitarei das regras sobre a fiação, instruções para construir válvulas. Detalhes, Prentice, detalhes. Temos tarefas enormes à nossa frente. Perfuração de petróleo, refinação de gasolina, motores, agricultura científica. Construiremos uma nova Avalon, você e eu. Uma Avalon técnica,
uma terra de fada científica. Criaremos um mundo novo. Ótimo! Disse Prentice. Olha aí, não esqueça a sua bebida. Você entende, está ficando empolgado com a ideia, disse o elfo. E será recompensado. Terá uma dúzia de homens coisas femininas para si. Maquinalmente Prentice fitou Blanche. Não havia qualquer indicação de que ela ouvia, mas como podia saber? Disse, então. De nada me servem homens cois, femininas, isto é, mulheres. Ora, vamos, disse o elfo, censurando-o, fale a verdade. Vocês homens coisas são conhecidos de nossa gente como criaturas lascivas e bestiais. Por gerações seguidas as mães assustaram os filhos ameaçando-os com os homens coisas. Jovem, e levou o copo de gemada ao ar e disse, a meus próprios filhos, e o esvaziou. Encha de novo, apressou-se Prentice a dizer. Encha outra vez. O elfo assim fez e disse, terei muitos filhos. Escolherei as melhores coleópteras e criarei minha linhagem. Continuarei com a mutação. Neste momento sou o único, mas quando tivermos uma dúzia ou 50, eu os intercruzarei e aperfeiçoarei a raça dos superelfos. Uma raça de maravilhas eletrônicas e de futuro infinito. Se eu pudesse tomar mais um. Néctar. É o verdadeiro néctar. Ouviu-se um ruído repentino, o ruído de uma porta que era escancarada e uma voz jovem chamando. Mamãe. Ei, mamãe. O elfo, olhos vidrados, tanto apagados, proclamava. Depois começaremos a nos apoderar dos homens coisas. Alguns já acreditam, os demais nós, ensinaremos. Será como nos dias idos, porém melhor, elfos mais eficientes, uma união mais íntima. A voz de Júnior estava mais próxima e cheia de impaciência. Ei, mãe! Ei, mãe! Você não está em casa? Prentice sentia os olhos esbugalharem de tensão. Blanche continuava sentada e rígida. A fala do elfo estava um pouco arrastada, seu equilíbrio um pouco incerto. Se Prentice ia arriscar-se, havia chegado o momento. Sente-se aí, ordenou o elfo, em tom peremptório. Está sendo um imbecil. Eu sabia que existia álcool na gemada, desde o momento em que você imaginou o seu plano ridículo. Vocês, homens coisa, são muito ladinos. Nós, elfos, temos muitos provérbios a seu respeito. Por sorte o álcool causa pouco efeito em nós. Pois bem, se houvesse experimentado a gatária com um pouquinho de mel. Eis que surge a larva. Como vai, homem coisa pequenino? O elfo permanecia sentado, tendo o copo de gemada a pouca distância das mandíbulas, enquanto Jean Júnior surgia no umbral da porta. O rosto de Jean Júnior, com 10 anos de idade, estava moderadamente sujo, o cabelo imoderadamente emaranhado e havia expressão da maior surpresa em seus olhos cinzentos. Os livros escolares muito surrados oscilavam na extremidade da correia que segurava com a mão. Ele disse, papai. O que se passa com a mamãe? E, o que é isso? O elfo disse a Prentice. Vá depressa à biblioteca. Não podemos perder tempo. Você sabe de que livros preciso. Todos os sinais de embriaguez inicial haviam sumido e a coragem de Prentice desabou. A criatura estivera brincando com ele. Prentice levantou-se para sair. O elfo disse. E nada de humano, nada furtivo, nenhum truque. Sua mulher continua sendo refém. Posso usar a mente da larva para matá-la, é suficiente para isso. Não gostaria de fazê-lo, sou membro da Sociedade Ética dos Elfos e nós pregamos o tratamento cortês aos mamíferos, de modo que pode confiar em meus princípios nobres, se fizer o que digo. Prentice se sentiu invadido por um impulso forte que o levava a sair. Cambaleou em direção à porta. Jean Júnior gritou, papai, ele fala. Diz que vai matar a mamãe. Ei, não vá embora. Prentice já saíra do aposento quando ouviu o elfo dizer, não olhe para mim assim, larva. Não vou fazer mal à sua mãe se você agir exatamente como eu disser. Eu sou um elfo, uma fada. Você sabe o que é uma fada, naturalmente. E Prentice já se achava na porta de entrada da casa quando ouviu a voz fina de Jean Júnior, erguer-se em gritos, seguida por berro e mais berro na trêmula voz de soprano de Blanche. O elástico forte, porém invisível, que puxava Prentice para fora da casa, soltou-se e desapareceu. Ele caiu de costas, endireitou o corpo e rumou em carreira escada acima. Blanche,
quase saturada de vida trêmula, achava-se pernibamba de costas para um canto do aposento, os braços passados em volta de Jean Júnior, este em prantos. Sobre a escrivaninha via-se uma carapaça negra derruída, cobrindo-o a mancha feia da qual escorria um líquido sem cor. Jean Júnior soluçava com histeria. Bati nele. Bati com meus livros. Estava machucando a mamãe. Passou-se uma hora e Prentice sentiu que o mundo normal volumitava aos interstícios deixados pela criatura vinda de Avalon. O próprio elfo era cinza no incinerador atrás da casa e o que restava de sua existência era mancha úmida ao pé de sua escrivaninha. Blanche continuava lívida, eles falavam em cochichos. Prentice disse: "Como está Jean Júnior?" "Assistindo televisão." "Ele está bem?" "Oh, ele está bem, mas eu vou ter pesadelos por semanas inteiras." "Eu sei. Eu também, a menos que a gente afaste isso do pensamento. Não creio que apareça outra dessas coisas por aqui." Blanche disse: "Não posso explicar, era horrível demais. Eu ouvia tudo o que dizia, mesmo quando estava lá embaixo, na sala de estar. Telepatia, entende? Eu não podia me mexer. Depois, quando você saiu, pude começar a mexer um pouco. Quis gritar, mas tudo o que pude fazer foi gemer e choramingar. Depois Jean Júnior amassou de uma vez e fiquei livre. Não compreendo como aconteceu." Prentice sentiu certa satisfação sombria. "Acho que sei. Eu estava sob controle dele porque aceitei a verdade de sua existência. Ele manteve você sob controle por meu intermédio. Quando saí da sala, a distância que foi aumentando tornou mais difícil usar minha mente como lente psíquica e você pôde começar a se mover. Quando cheguei à porta da frente, o elfo pensou que era hora de passar de minha mente para a de Jean Júnior. Foi o engano que cometeu." "De que jeito?" perguntou Manche. Ele supôs que todas as crianças acreditassem em fadas, mas estava errado. Aqui, na América de hoje, as crianças não acreditam em fadas. Nunca ouvem falar delas. Acreditam em Tom Corbett, em Opalon Cassidy, em Dick Tracy, em Hard Duode, no Super-Homem e numa série de outras coisas, mas não em fadas. Fez uma pará prosseguiu. O elfo nunca percebeu as mudanças culturais repentinas que foram causadas pelas histórias em quadrinhos e pela televisão, e quando tentou pegar a mente de Jean Júnior, não conseguiu. Antes de poder recuperar o equilíbrio psíquico, Jean Júnior estava em cima dele cheio de pânico, porque pensou que você estava sendo machucada, e tudo acabou. Ele terminava: "É como eu sempre disse, Blanche. As crenças dos velhos nas lendas só sobrevivem nas revistas de fantasia moderna e a fantasia moderna é predileção apenas para adultos. Você entende finalmente o que digo?" Blanche disse, cheia de humildade: "Sim, querido." Prentice enfiou as mãos nos bolsos e sorriu, devagar. "Sabe de uma coisa, Blanche? Na próxima vez que estiver com o Alhai, acho que vou dar a entender que escrevo esta coisa. É hora dos vizinhos saberem, ao que parece." Jean Júnior, segurando uma fatia enorme de pão com manteiga, foi entrando no estúdio do pai à procura da recordação que já se esmaecia. O pai não parava de lhe dar tapinhas nas costas e a mãe não parava de pôr pão e bolo em suas mãos, e ele já se esquecia do motivo. Tinha havido aquela coisa velha e grande sobre a escrivaninha, uma coisa que falava. Tudo acontecerá tão depressa que se embaralhava em sua mente. Deu de ombros, à luz do final da tarde, olhou para a folha parcialmente datilografada na máquina do pai, depois para a pequena pilha de papel sobre a mesa. Leu por algum tempo, torceu o lábio e resmungou: "Puxa vida! São as fadas, outra vez. Sempre coisa de criança." E deu-o fora. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.